Boa noite para todo mundo. Vou... Pessoal, nós vamos iniciar em 5 minutos, tá bom? De antemão, agradeço a presença de todo mundo que está aqui. Eu sei que às 7h30 da noite está todo mundo cansado, depois de um dia de trabalho. Entendo que nós vamos dar início a um projeto de educação continuada dentro do Hospital Vila da Serra, principalmente dentro do setor de terapia intensiva. E o começo ele é sempre mais difícil, até porque a gente precisa divulgar o nosso serviço e o tanto que a gente tem melhorado, principalmente nesses últimos tempos, no último ano, o hospital tem evoluído de forma exponencial e acho que todo mundo tem que entender que nosso serviço ele faz parte de um hospital que está crescendo muito e a gente está crescendo junto com o hospital. Eu vou dar início à nossa aula daqui 2 minutos. Vou aproveitar que tem pessoas entrando. Bom, vou dar início à nossa aula e eu vou admitindo as pessoas à medida que elas forem solicitando a entrada. Habitualmente, numa aula, a gente costuma se apresentar primeiro, se apresentar o apresentador, ele fala que ele é, mas hoje eu vou modificar um pouco a ordem das coisas. Primeiro eu vou falar aqui então a Oncoclínicas, né? A Oncoclínicas é uma empresa, na verdade, a realização do sonho, né, do Dr. Bruno Ferrari, nosso CEO, e é uma empresa que foi fundada em 2010 e atualmente é a maior instituição privada do mercado de oncologia clínica do Brasil, né? Conta com mais de 90 unidades, e isso inclui clínicas, centros de diagnóstico, laboratórios de genômica, anatomia patológica, unidades hospitalares, né? Aqui em Belo Horizonte, é o Hospital Vila da Serra, além de alguns parceiros dentro, dentro do Brasil. Qual que é o propósito da Oncoclínicas? Primeira coisa que a Oncoclínicas tem como missão, né, assegurar melhor, o propósito da Oncoclínicas é assegurar a melhor experiência dos nossos pacientes em toda a jornada de combate ao câncer, né, cuidando das suas vidas como elas fossem nossas. Né? Nossa missão é vencer o câncer com um corpo clínico altamente qualificado e com as mais avançadas tecnologias do mercado, com profissionalismo, integridade, humanismo e responsabilidade, além de ser referência mundial em oncologia, aliando a excelência médica à competência em gestão. E dentro do universo da Oncoclínicas, quem somos nós? Né? Quem somos nós do Vila da Serra?
dentro do Vila da Serra, que é um hospital situado na cidade de Nova Lima, na Grande Belo Horizonte, o nosso serviço de terapia intensiva se encontra. E, como eu estava dizendo, habitualmente eu me apresento nas aulas, mas eu não quero me apresentar, não. Quero mostrar quem somos nós. Nós somos essas pessoas aqui, né? Nós somos um time multiprofissional, com várias lideranças e com vários braços, em que todos têm uma importância muito grande. Desde do acadêmico de medicina que está rodando lá, até a nossa alta gestão, todos nós temos um contato muito grande. Somos pessoas que não conseguimos funcionar isolados. Todo mundo foi liberado. Então, quando vocês estão percebendo, porque ele não tinha sobre muitas coisas. Talvez em relação a à maioria água, das pessoas que estão aí, bem certo. de fato, porque trabalhar no hospital em que a gente trabalha atualmente nos traz muita felicidade. Bom, o meu nome é Antônio Florentino, eu sou médico, sou coordenador do Maluco que estava na live, saiu depois desse. Adicionou ele de novo, só que ele ficou sem não tinha necessidade de falar só e acabou contratando esse amigo aqui do Haluca, o ex-amigo, né? O Iago. Falando sobre live, que já tinha acontecido coisas parecidas antes. E ele não revelando as informações. Haluca, vocês podem ver Juliana, Fabrício, ficar o mais tocado na farmácia. É um remédio. Mário, Eda, Luiz. Pessoal, Antônio, rapidinho, gente, tem alguém com áudio ligado aí. Vamos pedir pro pessoal desligar o áudio, a não ser o Antônio. Ou senão, Antônio, você desliga o áudio do pessoal. Tá. Não tá dando para ouvir nada. Sério? Tá bom. Então, pessoal, vamos fechar o áudio. E, por favor, agora eu vou pedir que todos aqui prestem atenção. Bom, esse é o nosso serviço de terapia intensiva. Como vocês podem ver, somos muitos. De fato, não funcionamos isoladamente. E a ideia é que vocês memorizem esses rostos, porque eles são pedra angular do funcionamento do nosso serviço de terapia intensiva. Dito isso, vamos ao que realmente importa. A aula de hoje é sobre choque hemorrágico, uma abordagem pragmática do tema, principalmente porque é um tema que no nosso universo de pacientes é extremamente prevalente. Né? Nós somos um hospital atualmente geral, mas com uma grande quantidade de pacientes em situação de puerpério, de parto, e muitos pacientes oncológicos, e esse é um tema bastante relevante dentro desse universo de pacientes. O que nós vamos falar hoje na aula? Primeiro, alguns conceitos. Eu tenho que falar sobre epidemiologia, fisiopatologia, alguns pitfalls, né? Algumas recomendações básicas naquilo que envolve o atendimento inicial dentro da medicina intensiva, sobre identificação, classificação e Nicolas. Pessoal, por favor, quem tiver com o áudio aberto, Ele tem que se fechar. Mas hoje, não quer com o áudio aberto, deixa eu ver se eu consigo encontrar. Por favor, feche o áudio. Vamos abordar alguns conceitos de ressuscitação, monitoração e de abordagem por viscoelastometria. Para a elaboração da aula, nós utilizamos alguns níveis de recomendação, que são os que vocês veem aí. E o que é o choque hemorrágico? Na verdade, é uma forma de choque hipovolêmico em que a perda sanguínea severa leva a um fornecimento inadequado de oxigênio, principalmente em nível celular, e que, se não houver homeostase e controle do sangramento, a evolução inequívoca é o óbito. Coloquei algumas coisas que são óbvias para vocês, de amputações traumáticas em situação de acidentes automobilísticos, mas a maioria da nossa casuística, principalmente em um hospital não trauma,
né, não envolve esse tipo de situação que vocês estão observando nas fotos. Na verdade, as principais causas de choque hemorrágico no nosso universo, elas envolvem outros problemas. Mas qual é o tamanho do problema? São mais de 60 mil mortes por ano nos Estados Unidos, né? Quase 2 milhões de mortes no mundo no ano de 2021. Boa parte dessas mortes elas são secundárias ao trauma, né? 1,5 milhão praticamente secundário a trauma, que é a principal causa de choque hemorrágico, né? E principalmente em jovens, resultando principalmente em 75 milhões de anos de vida perdidos, uma coisa muito atrelada a sequelas, né? A abordagem, na maioria das vezes, ela é médico-cirúrgica, ou seja, ela não envolve só uma equipe dentro da medicina. E, claramente, a gente tem poucas evidências muito robustas, mas muitos avanços nos últimos 20 anos. A abordagem, ela deve e tem como ser individualizada, e com o passar dos anos, a gente observa uma mudança bem importante na população envolvida. Quando a gente pensa em trauma, em choque hemorrágico, a gente lembra de jovem, mas atualmente, né, principalmente com o avanço da expectativa de vida e com o aumento da expectativa de vida dos pacientes no mundo, a gente tem observado uma incidência maior de choque hemorrágico, principalmente naqueles pacientes usuários de antiagregação plaquetária ou de anticoagulação. No trauma, como a gente estava falando, é a principal causa de morte que possui tratamento. Pessoal, vou precisar desconectar o meu fone. Eu vou pedir para vocês esperarem um pouco, só um minuto. Vocês estão vendo a minha tela? Então, né? Depois do trauma, quais são as principais causas de hemorragia maciça? Observem que boa parte delas fazem parte do nosso universo de pacientes. Então, aneurisma de aorta abdominal, hemorragia puerperal, hemorragia digestiva alta são as outras 3 principais causas depois de trauma, que na verdade é a principal causa de choque hemorrágico. No nosso universo, todas as outras 3 têm uma prevalência muito aumentada. Algumas delas, inclusive, atreladas a comorbidades graves iguais ao câncer. Qual que é o problema? E por que ele acontece? Na verdade, a gente tem uma depressão maciça do volume intravascular da massa eritrocitária, né? E a gente tem uma exposição de alguns elementos procoagulantes e ativação simultânea dos sistemas hemostático e fibrinolítico, né? Alguns mecanismos compensatórios, né, e alguns fatores iatrogênicos, entendo como fatores iatrogênicos, principalmente o uso restrito de cristalóides, eles contribuem para o fenótipo da coagulopatia, né, para o aparecimento do fenótipo da coagulopatia relacionado ao trauma e para a situação de hipotermia e acidoses progressivas. Em pacientes com trauma, a lesão tecidual ela exacerba a coagulopatia, principalmente à distância. E isso acontece em virtude da liberação do glicocálice endotelial em locais diferentes de distância da hemorragia, que leva ao aumento da permeabilidade vascular e da estimulação inflamatória e de coagulopatia adicional. Então, é um mecanismo de retroalimentação positivo, mas que piora substancialmente a coagulopatia.
Aonde que eu me baseei para fazer essa aula? Me baseei em algo mais recente. Esse ano a gente teve o lançamento da sexta edição do Guideline de sangramento maciço e de coagulopatia secundária ao trauma. E apesar de ser secundária ao trauma, boa parte do manejo e da identificação e da condução, a gente pode extrapolar para a nossa realidade. Como é que você faz para identificar, para que serve a identificação inicial dos pacientes para que serve e qual é a ferramenta que a gente utiliza para identificar o choque hemorrágico? Primeiro, a gente tem que ter um mecanismo de causa e a sua ferramenta ela tem que ser rápida o suficiente para você determinar ou não o início de protocolo de transfusão maciça. Habitualmente, né, o que a gente tem que fazer? A gente tem que avaliar clinicamente a extensão da hemorragia traumática, utilizando uma combinação de fisiologia do paciente, padrão anatômico da lesão, de mecanismo de lesão e de resposta do paciente à ressuscitação inicial. A gente tem que utilizar? Qual que é a ferramenta que a gente deve utilizar? Pessoal, por favor, quem tiver com o microfone aberto, vou pedir para tentar fechar, porque atrapalha um pouco a dinâmica da aula. Deixa eu ver aqui quem é. A infecção primária. Qual é a ferramenta que a gente tem que utilizar? A gente vai utilizar duas coisas. Primeiro, a gente vai tentar classificar o paciente de acordo com a TLS. Eu vou mostrar para vocês qual que é essa classificação. E, adicionalmente, a gente tem que utilizar uma ferramenta que deve ser de fácil acesso. Aqui a literatura recomenda que seja utilizada a do Shock Index. O que é, na verdade, a divisão da frequência cardíaca pelo valor da pressão sistólica, com corte para avaliação de gravidade maior ou igual que 0,8. E para quem que isso é bom? Isso é bom para todo mundo, mas a gente tem pessoas em que isso pode ser um problema, principalmente nos idosos, naqueles usuários de beta-bloqueador e naqueles, por exemplo, dependentes de dispositivo como marca-passo. E essa classificação do ATLS, né, é uma classificação que quase todo mundo conhece, naqueles que trabalham nos hospitais de trauma. Isso é uma realidade e tem algumas críticas com relação a essa classificação. A primeira delas é que, para uma avaliação muito rápida, ela não é tão boa, principalmente porque alguns desses elementos eles demoram a piorar. Em especial... Pessoal, Antônio, eu acho que você consegue bloquear aí. Você bloquear todos os áudios, só você conseguir falar. Acho que é a melhor opção. É muita gente na aula. Peraí que eu vou tentar achar aqui. Sério? Só um minuto que eu vou tentar. Sério, eu acho que ele ganha mais no que Bom, vou continuar a aula. Não estou conseguindo encontrar quem é a pessoa que está com o microfone aberto. Alexandre e Renata, Antônio. Ah, é? Sim, bagulho. E a gente, por exemplo, eu posso até passar, mas na hora que eu vou passar para o teu, eu tinha posso, né? Deixa eu descompartilhar a tela que eu vou tentar pausar essas pessoas. Ele foi possível, você foi enfermeira, desculpa ele para mim, eu não vou escutar. Sabe aquele dia à noite, eu coloquei músculo, você, por exemplo, você ficou ali, né? Tem que conseguir.
Acho que agora tá ok, Antônio. Beleza, gente, dá licença. Então, qual que é o problema da classificação do ATLS? Principalmente porque ele envolve perdas maciças, assim, perdas pequenas ele não é tão sensível, e, por exemplo, a gente tem algumas coisas em que isso pode demorar a ter alteração, em especial output de urina e o base excess, que apesar de ser uma coisa precoce, a gente, às vezes, ele não altera tão rapidamente. Esses são as outras ferramentas, além do Shock Index, que a gente utiliza para avaliar gravidade, para avaliar scores preditivos de transfusão maciça, e entendo que o Shock Index ele tem uma excelente área sobre a curva, além de ser o mais simples, né, da gente aplicar na nossa prática médica. Aí vem aquelas coisas que quando a gente estuda, a gente até se espanta, né? Eu já trabalhei no hospital de trauma, acho que boa parte das pessoas aqui presentes também, em algum momento, deve ter trabalhado em um hospital que atende trauma. E o que a gente observa na prática, né? Antes eu achava até uma heresia, né? Um sacrilégio você falar que um paciente que chegasse, né, numa sala de trauma instável, né, que ele deveria ir para o centro cirúrgico e jamais ir para uma TC de corpo inteiro. Não é bem assim, né? Inclusive naqueles que estão instáveis, se possível, né, e se isso for uma coisa relativamente perfeita dentro do seu hospital, né, em que exista realmente uma corrente de trauma, em que a sala de imagem já esteja preparada para receber esse paciente, né, talvez seja interessante fazer. Por quê? Porque pacientes vítimas de trauma de alta cinética, eles podem ter mais de um sítio de sangramento presentes. E esse trabalho que eu estou apresentando para vocês foi um estudo que avaliou, na verdade, desfecho de pacientes. Colocou 2 braços, utilizou quase 40 mil pacientes no registro de trauma mundial e separou em pacientes que fizeram e não fizeram protocolos de tomografia de corpo inteiro, né? E pro meu espanto, né? Ele acabou fazendo uma classificação um tanto quanto simplista, assim, do que é choque, né, do que é severidade de choque. A gente sabe que choque não é só pressão, né? Pressão é uma das janelas de gravidade de choque. A gente sabe que perfusão e outras janelas de perfusão, elas são muito mais graves, talvez, que a pressão, mas ele separou esses pacientes em pacientes sem choque, pacientes com choque moderado, aqueles que apresentavam, né, uma pressão entre 90 e 110 e pacientes com choque grave que apresentavam uma pressão sistólica menor que 90, né? Então, pacientes que foram submetidos a protocolos de tomografia de corpo inteiro, eles tiveram, né, desfechos até interessantes, principalmente naqueles que não tiveram, que não foram admitidos em choque, e naqueles em que não existia choque grave também. Nos pacientes com choque moderado, os pacientes tiveram benefício na realização de protocolos de tomografia de corpo inteiro. Outra coisa que a gente utiliza e que deve utilizar cada vez mais, né, ainda que a literatura seja tanto quanto controversa sobre o tema, é o FAST, né? Isso é uma coisa que a gente já utiliza no nosso serviço, já utiliza de forma rotineira a propósito para definir condutas do nosso serviço e quais são as vantagens do FAST, né? Primeiro, ele é portátil, ele é rápido, ele é algo não invasivo, né? De baixíssimo custo, né? Com bastante valor agregado. Ele pode ser feito sem medo em crianças e em pacientes grávidas. Isso é uma realidade no nosso serviço também. Nós somos um serviço em que a gente tem um atendimento materno-infantil bem importante. A gente não tem necessidade de transportar o paciente para uma sala de radiologia, e talvez essa seja uma das maiores vantagens do FAST, mas ele também serve, e principalmente serve para responder as seguintes perguntas. Primeiro, se existe líquido livre no pericárdio, se existe líquido livre no tórax, se existe líquido livre na cavidade peritoneal e se existe pneumotórax. A presença de líquido livre em quaisquer desses espaços ele é considerada potencialmente anormal. Agora, quando você vai estudar a respeito do FAST
para quem ele é bom, com quem ele é bom e aonde ele pode trazer problemas, você vai ficando um pouco mais resiliente, né? Primeira coisa é que a gente tem alguns resultados que são bem promissores com tração contrastada de segunda geração, que é uma tecnologia nova que está chegando no mercado, né? Eu entendi também que o Flash ele tem uma especificidade bem alta na maioria dos estudos, mas com uma sensibilidade bem variável, né? E principalmente, né, pela qualidade da imagem, e isso talvez o ultrassom contrastado de segunda geração seja a principal vantagem, é que ele é bem ruim em lesões intraparenquimatosas, curiosamente. E a outra coisa que me deixou um pouco espantado é que, para avaliação de líquido intra e retroperitoneal, também a sensibilidade e a especificidade dele não são tão boas quanto eu imaginava. Uma das maiores críticas com relação ao FAST também são as variações inter e intra-observador, né? Ou seja, uma pessoa ela pode ter diferentes percepções de um mesmo exame, sendo que ele vai repetindo isso ao longo do tempo, e pessoas diferentes podem ter interpretações diferentes também. Ele é bem melhor no trauma torácico, né? Porque ele responde perguntas de forma mais objetiva. E a gente tem que ter muito cuidado com as obviedades. Eu coloquei essa foto para que vocês entendam o que é uma obviedade. Se chega um paciente com uma hemorragia sanguinante, uma lesão vascular do membro superior esquerdo, como a gente está vendo aqui, em choque hemorrágico, pós-trauma, até que se prove o contrário, a gente vai pensar que a principal causa da hemorragia maciça é essa lesão vascular. Mas se ele foi vítima de um trauma de alta cinética, principalmente acidente automobilístico, a gente tem que parar com as obviedades e procurar outros sítios de sangramento. Acabei trazendo um estudo para vocês, um estudo até interessante, óbvio, um estudo unicêntrico e com uma população muito enviesada, porque foram feitos um estudo de sensibilidade e especificidade do FASH, com 1.540 pacientes, e isso era feito pelos cirurgiões, são os cirurgiões que pilotavam a unidade de terapia intensiva cirúrgica e de trauma de um hospital, e com uma sensibilidade e especificidade próxima de 100%, né, em alguns casos, principalmente nos pacientes hipotensos, né? Agora, todos os cirurgiões que faziam os exames tinham expertise absurdo na realização do FASH, né? Então, você demora para aprender a fazer e você precisa replicar o exame para melhorar a sua curva de aprendizado. Isso já faz parte também dos programas de residência de terapia intensiva da AMIB, né? E é uma coisa que a gente vai estimular no nosso serviço, já, a partir de agora, né? As pessoas que vão rodar, elas vão ter um módulo de avaliação por FAST. Isso é o que a literatura também traz de evidência para o FAST, né? Tem algumas. Essa foi uma meta-análise da Cochrane que comparou mortalidade, desfecho e risco com o uso do ultrassom, né? Principalmente nos pacientes de trauma. Percebam que não houve diferença de desfecho quando eu observo o gráfico. Aquilo que eu estava falando para vocês de ultrassom contrastado de segunda geração, isso é uma coisa que deve estar chegando em breve no Brasil, se já não tem, mas ele tem, você, na verdade, utiliza de um contraste inalado e você consegue informações muito similares a de uma TC de corpo inteiro, principalmente em lesões parenquimatosas com as imagens do ultrassom. Eu fiz um comparativo aqui das lesões, né? Seja por TC ou por TC e por ultrassonografia convencional, e onde vocês estão vendo a seta, principalmente aqui no B, né? Essa é a imagem que o ultrassom, os seus, dá para nós. E para quem, além daqueles pacientes em que você claramente vai indicar uma avaliação de tomografia por corpo inteiro, né? E a gente estava falando que isso a gente vai indicar nos pacientes que não estão chocados e foram vítimas de um trauma de autocinética, e que a gente vai avaliar com muito carinho naqueles pacientes com choque moderado,
né? Lembrando que choque moderado, talvez, do ponto de vista filosófico, não envolva tão somente uma avaliação de pressão, né? Em quem que a gente vai fazer tomografia de corpo inteiro, mesmo até com FAST negativo? Principalmente nos pacientes vítimas de lesão de alto risco, com trauma de alta energia. Acidentes automobilísticos são os nossos pacientes mais clássicos para serem submetidos à tomografia de corpo inteiro. E aquela coisa que eu estava falando para vocês, né, de pacientes na expectativa, o que é a expectativa de vida e o que a gente pensa do paciente politraumatizado, isso tem mudado, né? A população envolvida ela tem mudado, né? A gente consegue observar que muitos idosos eles estão sendo acometidos pela patologia, e isso mesmo em lesões de baixa energia. Então, em pacientes idosos com trauma de baixa e de moderada cinética, talvez você também tenha que avaliar, né, um protocolo de tomografia de corpo inteiro. Em quem mais você vai fazer isso daí e qual o benefício que você pode ter? Trouxe aqui para vocês um outro trabalho até bem interessante, né? Pragmático, de um outro centro de trauma, de um trauma center grande dos Estados Unidos, que mostrou para nós, né, que a gente tem um benefício adicional de fazer uma lesão, para a gente fazer tomografia de corpo inteiro, para identificar lesões, né, que fogem das obviedades em cabeça, tórax, né, principalmente em pacientes com múltiplos traumas. E qual que é o desfecho, né, em que isso pode nos ajudar? Percebam que nesse trabalho, né, a gente teve uma redução no tempo de permanência num setor de emergência, a gente reduziu o tempo entre setor de emergência e bloco cirúrgico, reduziu o tempo com significância estatística do trauma center para a unidade de terapia intensiva, a mesma coisa dos pacientes da sala cirúrgica para a terapia intensiva, e tivemos alguma redução de alguns desfechos importantes, como tempo de internação em terapia intensiva, tempo de ventilação mecânica e tempo de internação hospitalar. Então, diante de um paciente politraumatizado com uma suspeita de lesões graves, né, o uso de protocolo de tomografia de corpo inteiro está muito bem indicado. Inclusive, você deve avaliar isso em pacientes instáveis selecionados. Quais são as pegadinhas disso daí? E essa é a parte que eu gostaria que quem está no Hospital Vila da Serra e quem está assistindo a aula de forma geral prestasse bem atenção. Até que se prove o contrário, quando você admite um paciente com hemorragia visível ou presumida, qualquer valor de hemoglobina abaixo do valor de referência deve ser interpretado como presença de sangramento grave e principalmente de coagulopatia induzida, tá bom? Ainda que a primeira medida de hemoglobina seja normal, né, ela provavelmente não vai ser aquela que o paciente vai apresentar daqui a uma hora. Então, medidas seriadas de hemoglobina e de hematócrito são muito necessárias, principalmente se a primeira for normal. E a mensagem que deve ficar assim é que para todo mundo que lida com esse tipo de paciente é que a gente deve ter uma avaliação criteriosa em pacientes, sem estratégia nos pacientes, com uma estratégia muito restritiva para a administração de cristalóides. A outra forma da gente avaliar gravidade, principalmente presença de coagulopatia, né, e de anemia grave e necessidade de transfusão maciça no paciente recém-admitido, né, é a avaliação de alguns exames laboratoriais. Aqui a gente tem um trabalho bem interessante que fez um paralelo, né, uma correlação entre níveis de hemoglobina e presença de coagulopatia resultante do trauma em alguns pacientes com hemorragia. Foi utilizado uma outra avaliação de gravidade, que foi o ISS, né, e existe uma correlação quase que linear, né, entre queda de hemoglobina e presença de coagulopatia grávida, principalmente de hipofibrinogenemia.
Outra coisa, até que se prova o contrário, outra das pegadinhas que a gente observa bastante na avaliação dos pacientes, na avaliação inicial dos pacientes vítimas de hemorragia. Até que se prova o contrário, qualquer hiperlactatemia e desvio dos base excess, ele é sinônimo de gravidade e de presença de coagulopatia grave, né? A gente sabe que o álcool, ele pode reduzir a sensibilidade do lactato, mas ele nunca vai reduzir a sensibilidade do base excess. Então, numa avaliação inicial, além do choque index e de uma avaliação por ATLS, essas avaliações por gasometria, e isso o laboratório ele tem que entender, e no nosso serviço a gente já tem alinhado que esse tipo de exame ele vai sair com point of care muito rápido, até porque a decisão ela tem que ser muito rápida para início de protocolo de transfusão maciça. Qualquer desvio do base excess ele tem que ser interpretado como presença de coagulopatia grave. Esse é outro trabalho bem interessante, na verdade, uma continuação daquele outro trabalho que eu estava mostrando para vocês, que mostra, né, que quanto mais negativo o base excess, maior é a probabilidade, né, pré-teste de você ter hipofibrogenemia e coagulopatia relacionada ao trauma. E o mais interessante, né, que a presença de coagulopatia, ela eleva exponencialmente a chance desse paciente morrer. Esse foi um trabalho observacional unicêntrico com quase 2.000 pacientes que mostrou para nós que quanto mais grave, ele também avaliou gravidade da lesão com esse ISS, mas quanto mais grave a lesão, maior a probabilidade da presença de coagulopatia, e que os pacientes que tinham coagulopatia, né, a mortalidade era infinitamente maior. Outra das pegadinhas que a gente tem atualmente, né, a gente sabe que isso é muito mais para o pré-hospitalar, mas talvez para alguns hospitais em que a gente admita muito paciente usuário de novos anticoagulantes, de antagonistas de vitamina K e também de antiagregação plaquetária, a gente tem que ter avaliação point of care. Então, já tem alguns dispositivos para avaliação de RNI em ambiente pré-hospitalar, né? Habitualmente, o que a gente utiliza atualmente é o coagulograma convencional, e a gente vai ter algumas críticas à avaliação pelo coagulograma convencional, e também vai abordar, né, se a viscoelastometria básica, se ela tem um papel importante na avaliação inicial e também na avaliação prospectiva do paciente vítima de hemorragia maciça. Então, outras coisas que a gente tem que sedimentar como conhecimento na avaliação do paciente em hemorragia maciça. Então, baseado em coagulograma convencional, a coagulopatia ela vai estar presente em 50% dos pacientes em que o NR estiver acima de 1,2, mas a gente tem um incremento importante na mortalidade quando o NR está acima de 1,5. Isso aqui nesse trabalho, um estudo prospectivo observacional multicêntrico, né, que mostra para nós o incremento na mortalidade e de disfunção de múltiplos órgãos, né, de presença de tromboembolismo, de evolução para tromboembolismo venoso e de morte quando a gente tem INR acima de 1,5. A outra forma da gente avaliar, né, e acho que isso é interessante porque a gente fala muito de tromboelastograma, mas a literatura ela é interessante, né? E lembra que eu estava falando para vocês que uma coisa é como o paciente chega, e vamos lembrar qual que é a trajetória, né? Qual que é o percurso do paciente que chega com hemorragia maciça num hospital ou que apresenta hemorragia maciça dentro do hospital. Habitualmente, os que são secundários a trauma, eles têm um trânsito pelo centro cirúrgico e são submetidos a uma cirurgia de controle de danos, né, em que é priorizado a normalização fisiológica em detrimento da normalização anatômica. E nos pacientes em que o tratamento ele não é cirúrgico, né, eles acabam indo da unidade em que isso acontece para a unidade de terapia intensiva. E essa primeira abordagem relacionada à, à, à identificação do que está faltando, né, qual que é o problema na coagulação desse paciente, a avaliação do coagulograma convencional, se comparado ao do tromboelastograma,
a gente tem um discreto benefício do tromboelastograma, mas essa meta-análise, essa revisão sistemática da Cochrane, né, ela incluiu alguns pacientes não traumatizados. E a gente teve um trabalho que mostrou, que comparou efetivamente, né, em quem que isso comparou, né, pacientes com trauma, avaliação por meio de tromboelastograma versus coagulograma convencional. E foi um trabalho bem interessante, que eu acho que vale a pena todo mundo ler, o ITAT Trial, que mostrou que existe uma impressão da avaliação do coagulograma convencional, ela não é inferior à avaliação por tromboelastograma. Isso é bom, né, para a gente, primeiro, porque o tromboelastograma ele não é uma tecnologia que está presente e difundida em todos os hospitais. É uma tecnologia cara, gira em torno de R$ 250 por reagente, né? Habitualmente, no paciente com hemorragia fora do centro cirúrgico, fora de cirurgia cardíaca, a gente vai utilizar no mínimo 2 reagentes, então cada exame gira em torno de R$ 500. E se você começar a fazer reavaliação do exame, isso se torna muito pouco custo efetivo. Então, numa avaliação inicial, a impressão, principalmente pelo resultado do ITAT Trial, é de que não existe um benefício de tromboelastograma versus coagulograma convencional. Outras pegadinhas que a gente observa bastante, né, e que nem o tromboelastograma convencional, nem o coagulograma convencional, eles conseguem identificar é a presença de disfunção plaquetária, né? A gente tem alguns modos que podem ser acoplados ao tromboelastograma para verificar a presença de, por exemplo, trombocitopatia relacionada ao uso, por exemplo, de aspirina, mas isso ainda é muito pouco custo efetivo e não é bem difundido. Inclusive, o último guideline que eu postei para vocês de avaliação de hemorragia maciça, ele fala até contra o uso rotineiro desse tipo de tecnologia. E a gente falou de identificação, né, de avaliação por FAST e tomografia de corpo inteiro, de presunção de coagulopatia por meio de desvio de lactato, desvio do base excess, né, de presença de hemoglobina baixa, ter uma correlação muito grande com coagulopatia. E aí agora vem o que é a pedra angular, né, do que é tratamento do paciente com hemorragia maciça. A primeira coisa, né, esse conceito de damage control resuscitation, ele foi muito bem sedimentado e estabelecido, né, na Guerra do Iraque. Então, a maioria dos estudos que a gente vai observar a respeito do tema, muitos deles denotam daquela época, né? E isso foi feito dos soldados, né? E boa parte dos trabalhos que ainda acontecem, né? A gente observa que eles são oriundos de situações de guerra. E quais são os princípios do Damage Control Resuscitation? Né? A primeira coisa, hipotensão permissiva. Entendam isso, que a gente tem que saber para quem que a gente vai fazer isso daí. O uso muito restrito de cristalóide. E por que que a gente tem que utilizar isso de forma restrita? Primeiro, porque quando você administra de forma não criteriosa cristalóide, você está diluindo, né, a massa eritrocitária, está diluindo o fator de coagulação, né, e você vai piorar a coagulopatia relacionada ao trauma. A ideia é transfundir produtos sanguíneos de forma equivalentes, né, e o controle rápido do sítio de sangramento, principalmente se é alguma coisa mecânica. Qual que é o racional da hipotensão permissiva? Acho que ele envolve muito mais o ambiente pré-UTI, né? E isso vai acontecer em 3 contextos, principalmente. No paciente com lesão cerebral, não fazer. No paciente sem lesão cerebral
e com hipotensão ameaçadora à vida, não fazer. No paciente sem lesão cerebral e sem hipotensão ameaçadora à vida, esse sim vai se beneficiar. A maioria das evidências com relação à hipotensão permissiva, elas são da década de 90, e a maioria dos estudos mais atuais, eles não envolvem o desfecho de mortalidade. Como a nossa população envolvida ela tem mudado consideravelmente, existe uma tendência a você avaliar isso, principalmente no hipertenso crônico, né? E o racional também envolve o uso restrito de cristalóides, principalmente no ambiente pré-hospitalar. Já tem alguns testes, né, de ambulâncias que carregam, né, derivados sanguíneos, mas isso não é uma coisa que isso ainda não é uma realidade dentro do Brasil. Estava falando do uso restrito de cristalóides. Acho que na UTI o uso indiscriminado de cristalóide está envolvido na pior de quase todos os desfechos que eu conheço, em quase todos os cenários, mas no trauma, se vocês me perguntarem, no trauma, né, o uso liberal de cristalóide, principalmente no choque hemorrágico, ele tá relacionado a um aumento na incidência de disfunção de múltiplos órgãos e sistemas, de síndrome do desconforto respiratório e vários outros desfechos ruins, conforme esse trabalho que eu estou mostrando para vocês. Um trabalho mais antigo, mas já mostra que a gente tem que essa preocupação com o uso liberal de cristalóides, ela denota de épocas até mais passadas, onde existia até uma tendência de normalização suprafisiológica. E outro ponto que eu considero bastante importante, principalmente no ambiente hospitalar, né, nos pacientes que a gente acaba atendendo, principalmente nas puérperas, com hemorragia puerperal, é o uso precoce de terapia antifibrinolítica. Apesar de que saíram 2 trabalhos, um avaliando realmente a terapia antifibrinolítica nos pacientes com choque hemorrágico de forma geral, e um outro trabalho mais recente até, de uma avaliação mais pragmática e por protocolar de hemorragia puerperal. Ambos saíram no New England recentemente. Eu vou utilizar o que a gente tem de evidência que foi utilizado no guideline novo de choque hemorrágico, né? A ideia existe uma recomendação até muito forte para o uso de terapia antifibrinolítica no paciente com trauma. E essa recomendação, ela denota dos maiores estudos relacionados ao tema, na verdade, o maior estudo relacionado ao tema, um dos estudos mais elegantes dentro da terapia intensiva, né? Aqui à direita vocês estão vendo um tromboelastograma, a gente vai falar sobre isso no final. Vocês vão entender que não é uma coisa, não é um bicho de 7 cabeças, a avaliação é muito mais visual do que resultado numérico. E a recomendação forte para o uso de terapia antifibrinolítica, ela denota desse trabalho, né? Que é o CRASH-2, que acho que qualquer residente de terapia intensiva deve ler com muita calma, apreciando o trabalho, porque o desenho do trabalho é um desenho muito legal, a condução do trabalho ela foi extremamente elegante e com um resultado muito robusto para o uso de transamin, né, com um impacto importante em mortalidade quando iniciado nas primeiras 3 horas. Então, uma recomendação forte utilizar. Nas hemorragias puerperais maciças, a gente também tem nível de evidência para o uso. E é uma coisa que a gente sempre avalia nos nossos pacientes. E a outra coisa, né, que deve ficar muito sedimentada dentro daquilo que a gente utiliza para ressuscitação por controle de danos, né, é uma avaliação muito rápida e de transfusão de combinado de hemoderivados. Eu vou pedir para vocês não prestarem atenção nesses números, que está manter a hemoglobina acima de 10, porque não é essa a recomendação era ficar entre 7 e 9. E aqui vocês estão vendo uma exemplificação de ressuscitação, né? E pensem que isso é pós-abordagem inicial, pós-cirurgia de controle de danos, mas já por visto com elastometria, né? De pacientes com
choque hemorrágico. E vou pedir para vocês prestarem atenção nesse exame. Isso aqui é um tromboelastograma. O tromboelastograma já é um exame antigo, né? Tecnologia antiga. Você tem dois tipos, tem duas marcas principais, o TEG e o ROTEM. E observem que esse é um tromboelastograma normal, né? E observem também que a gente tem um tromboelastograma normal, a gente tem aqui o Extem, que avalia a via extrínseca, e a gente tem o Fibtem, que dentro do Extem ele avalia a disfunção relacionada ao fibrinogênio. Observem essas imagens, daqui a pouco a gente vai falar sobre elas, né? E uma avaliação por coagulometria convencional, né, ela envolve RNI, TTPA, contagem de plaquetas e fibrinogênio. Quais são as limitações desse tipo de avaliação? Que é a avaliação que a maioria dos hospitais eles dispõem. Primeira coisa é que as testagens, né, elas são feitas com temperatura 37 graus e com pH ajustado para 7,35. Ou seja, já a avaliação inicial no aparelho de coagulograma, ela já é falsa, porque a maioria desses pacientes, eles chegam para nós hipotensos e acidóticos, né? Então, essa primeira avaliação, ela não traduz a realidade. A avaliação por coagulograma convencional, ela também não mede a interação com outras células do sangue e com a parede do vaso. E isso é muito importante, principalmente na teoria atual de coagulação, né? Essa interação é bem importante. O coagulograma convencional, e talvez aqui o tromboelastograma tem uma função adicional, né? A coagulograma convencional ele não fornece nenhuma informação sobre estabilidade do coágulo. Então, se você tiver hiperfibrinólise, né, você já não tem essa informação num coagulograma convencional. E, habitualmente, né, isso foi medido num trabalho, inclusive exemplificado no guideline de transfusão de choque hemorrágico. A gente demora entre 30 e 90 minutos entre coleta e resultado. Essa é a teoria celular da coagulação, né? O coagulograma convencional, a gente avalia a via intrínseca por meio de TTPA e via extrínseca por meio de RNI. A teoria celular da coagulação, ela envolve muitas outras coisas, né? Não vou entrar nessa seara, mas sugiro que todos aqui depois leiam a respeito. E para falar do tromboelastograma, eu estava falando aqui para vocês da marca, né, TEG e ROTEM. Na verdade, é uma diferença em que existe um tubo que gira em torno de um tubo de ensaio e um outro tubo um tubo de ensaio que gira em torno do tubo. Essa é a única diferença entre as duas tecnologias, tá bom? Dentro do tromboelastograma, né, quais são os momentos que a gente tem que avaliar? E quais são as vantagens vantagens e desvantagens do método? Primeira coisa, ele mede tempo de coagulação, né? E o tempo de coagulação está muito atrelado a fatores de coagulação. Ele mede firmeza e qualidade do coágulo, mede cimento e tijolo do coágulo, ou seja, fibrinogênio e plaqueta, e vê a estabilidade do coágulo, né? Ele vê se o coágulo, se a pessoa está com necessidade ou não de terapia antifibrinolítica. Quais são as limitações do método? Principalmente custo e disponibilidade. Eu estava falando para vocês, o aparelho é um aparelho cujo preço deve girar próximo de R$1 milhão, com um custo de pelo menos R$250 por reagente. Numa avaliação convencional simplificada, a gente vai utilizar R$500, né? Você vai no paciente com choque hemorrágico, fora do centro cirúrgico, fora de cirurgia cardíaca, a gente vai utilizar principalmente o Extem e o Fibtem. Ele não mede disfunção plaquetária, existem alguns módulos que medem isso daí, mas o guideline ele fala que a gente não tem essa necessidade de medição, né? E ele também não mede o uso, ele não mede a atividade da aspirina e de algum outro tianoperidínico.
Deixei essa imagem aqui para vocês, para balançar um pouco a cabeça de vocês. Eu sei que a diferença do tromboelastograma do TEG para o ROTEM, eles medem a mesma coisa, mas com nomes diferentes. Eu vou pedir para vocês que vocês não precisam decorar nada disso daqui. Isso é só para deixar... para a gente achar que é uma coisa muito difícil de ver, mas uma abordagem pragmática, ela é extremamente simples. E eu estava falando isso aqui para vocês. Isso aqui eu peguei numa aula de um colega de São Paulo, né? Quais são os tempos em que a gente avalia no tromboelastograma? Então, a primeira parte é a iniciação, né? Isso aqui é da teoria celular da coagulação, de iniciação, amplificação, propagação e estabilização. A iniciação ela é determinada pelo fator de coagulação e pelo tempo de coagulação. Então, ela é a primeira parte do tromboelastograma, é o tempo que demora para o início da formação do coágulo. A amplificação e a propagação elas são determinadas pela presença de plaquetas de fibrinogênio e também esse é o cimento e o tijolo do coágulo, né? E a estabilização do coágulo, né? A gente percebe se o coágulo está estável ou não, se existe a presença de fibrinólise, que é quando você tem uma dissolução maior que 15% do coágulo. Vocês não precisam decorar nada, vocês precisam só enxergar essa imagem e tentar ver isso aqui, né? Então, o CT é o tempo de coagulação. Depois você tem um ângulo que vai determinar se cimento e tijolo estão bons. E, na verdade, se essa parte azul continuar da mesma amplitude, né? Como se você não tiver uma redução maior que 15%, você também tem um coágulo estável. Isso aqui é uma avaliação por tromboelastograma convencional, tá bom? Isso aqui também peguei da aula de um colega do lado de São Paulo. Sugiro que vocês leiam, porque isso aqui é muito simples de ler e desmistifica um pouco a avaliação por tromboelastograma, mas não precisem se ater muito a algo que não seja o Extem e o FibTem. Tá? O Extem, ele mimetiza a via extrínseca, na verdade, ele mimetiza a vida real, né? Aquilo que a gente vê habitualmente num paciente com um sangramento hiperagudo. E o FibTem, né, ele separa, se o problema for estabilidade, se o problema for amplitude do coágulo, ele vai falar para nós se o problema está na plaqueta ou no fibrinogênio. Né? Que é isso mais ou menos que eu acabei de falar. Estou colocando aqui alguns exemplos para vocês. Isso aqui é uma avaliação do Extem e do FibTem. E aqui alguns exemplos práticos da avaliação do tromboelastograma. Né? A gente tem aqui, eu coloquei aqui para vocês em cima um tromboelastograma normal, um Extem e um FibTem normais, e embaixo um tromboelastograma já alterado. Né? Percebam que o FibTem ele é normal. Então, o problema aqui é de plaqueta. Esse paciente demanda transfusão de plaquetas. Coloquei aqui também para vocês outros exemplos. Sempre coloquei um exame normal em cima. Percebam que o Extem está alterado, principalmente na amplitude do coágulo, e que o FibTem também está alterado. Então, esse paciente ele deve receber fibrinogênio. A gente tem um tempo de coagulação também um pouco alargado. Talvez ele necessite de fator de coagulação. E aqui é onde o trombo ele é muito superior ao coagulograma convencional. Essa imagem que vocês estão vendo no canto inferior esquerdo da tela, né, do Extem, ela é a imagem protótipo da hiperfibrinólise. Né? Você tem a formação do coágulo, mas por terapia por fibrinólise, né, a gente tem uma dissolução completa do coágulo. É isso aqui que mata muito o paciente. Tá bom, gente? Isso aqui é um exemplo de um paciente com um déficit de fator de coagulação, tá bom? Você tem um tempo de coagulação bem alargado. E, de novo, aqui para vocês, um trombo normal com um FibTem próximo da normalidade. Coloquei aqui para vocês um resumo de uma avaliação
tanto por tromboelastograma quanto por coagulograma convencional, quando o trombo não estiver disponível. E lembre-se, na avaliação inicial, a literatura fala que o tromboelastograma ele não é superior ao coagulograma convencional, mas nas avaliações subsequentes a gente já tem uma inversão dessa verdade, né? A gente já vê que existe uma tendência à redução de mortalidade, a custo-efetividade, principalmente porque sangue é caro em hospital particular, tá bom? A uso muito mais restrito, principalmente de plasma nos pacientes, né? E um tratamento muito mais efetivo de hiperfibrinólise. Tem que lembrar que tratamento de hiperfibrinólise, né, quando a gente acha que o paciente tem, mas não tem certeza, ele eleva muito o risco de evento trombótico no paciente. Então, gostaria que vocês observassem que existe uma relação entre o tromboelastograma e o coagulograma convencional, né? Vocês estão percebendo aqui o que altera no trombo e o que altera no coagulograma convencional, mas você não tem essa correlação, né? Essa análise, esse análogo do coagulograma convencional para o paciente com hiperfibrinólise. E para finalizar nossa aula, assim, tem algumas mensagens que eu queria deixar para vocês. Então, a primeira, né? Lembre-se daquilo que a gente falou. A avaliação inicial, né, do diagnóstico de choque hemorrágico, principalmente quando você tem algum marcador de gravidade igual o choque index elevado, esse é um paciente que você tem que avaliar o início de algum protocolo de transfusão maciça. Principalmente se esse paciente já tiver alterado, né, hemoglobina inicial, lactato e base excess, a chance desse paciente ter coagulopatia relacionada ao trauma, ela é infinitamente maior, né? Outra mensagem que eu queria deixar para vocês, e acho que isso no nosso serviço é uma coisa que o serviço de anestesia tem ajudado muito, o serviço de ginecologia também tem ajudado muito, e são pessoas que são parceiros, né, que eu conheço de longa data de outros hospitais, pessoas que eu tenho honra de trabalhar, e a gente tem caminhado junto para melhorar a questão de uso restrito de cristalóide. A gente já observa que as nossas puérperas, elas são muito melhor conduzidas, né, tem desfechos muito melhores, apesar de uma gravidade extrema. E quem sabe, quem já viu um paciente ginecológico, uma paciente com acretismo placentário sangrar, sabe o tanto que isso é grave. A outra coisa que eu considero uma mensagem fundamental é de que a avaliação por coagulograma convencional ela é boa, mas a avaliação por tromboelastometria ela nos oferece informações adicionais, nos oferece informação em tempo real e nos oferece informações que são cruciais para a avaliação, por exemplo, de hiperfibrinólise. E percebam que eu não falei sobre a tríade fatal, né? Porque isso eu considero um conhecimento básico. Todo paciente com choque hemorrágico deve ser aquecido. Todo paciente com choque hemorrágico, você deve ter uma prevenção de acidose, né? E tem algumas outras coisas que a gente acaba não falando porque acha que isso é de conhecimento geral, mas a avaliação e transfusão de cálcio, o início de cálcio, da infusão de cálcio, sempre quando você iniciar um protocolo de transfusão maciça, é algo extremamente importante. A gente não monitora a função plaquetária, e isso é uma coisa que talvez mude no próximo guideline, né, daqui a alguns anos. E entendo que essa é a primeira aula de muitas. Eu vou finalizar aqui com vocês, vou abrir para alguma pergunta. Parar de... Deixa eu só ver como é que faz aqui. Pessoal, queria agradecer a presença de todo mundo aqui.
Vou pedir para vocês, se alguém tiver alguma pergunta, alguma crítica, por favor, estou disposto a escutar. Se alguém tiver alguma dúvida, essa é a hora de perguntar. Queria agradecer a presença de todos aqui. Acho que chegamos a ter 60 pessoas aqui dentro. Tô vendo rosto amigo aí, Schneider, Isabela, algumas pessoas que eu tenho honra de trabalhar. Muitas pessoas que trabalham também no nosso serviço de terapia intensiva, a Eda, que é a nossa resistente também, pessoa que vai crescer junto com a gente. Fabrício, se alguém tiver alguma dúvida, por favor, do contrário, eu vou encerrar e de antemão vocês já estão convidados para a próxima aula, que vai ser de fluido responsividade. Antônio, Pois não. Isabela, Oi, eu Isabela. quero agradecer pela aula. Eu acho que a aula vai ser muito produtiva. A gente está passando por mudanças importantes no nosso serviço de anestesia, principalmente com essa demanda aumentada de paciente grave, obstétrica, né? Eu acho que Sim, essa aula trouxe muito conhecimento. Eu acho que com você trazendo o Rotem, né, essa possibilidade de ter o Rotem no serviço, eu já até entrei em contato com a representante do Rotem para ela marcar uma aula presencial para a gente conseguir ter um bate-papo junto com o pessoal da 3M sobre controle de temperatura, para a de gente PBM, né? conseguir fazer um treinamento e todo mundo conhecer o Rotem, né? Porque o Rotem é fácil de manipular, é fácil de usar, Sai mas em a gente tempo precisa real. aprender a usar, né? Sai em tempo real, a gente consegue entender o que está acontecendo com o paciente e tratar realmente a necessidade do paciente, né? Então, eu acho que isso é de extrema importância. A aula foi excepcional, muito obrigada. E o que você precisar de nós, né, para a gente conseguir conduzir melhor os pacientes, você pode contar com a gente. Ah, não, sempre contei, Isabela, você sabe disso. Esses são parceiros, acho que a nossa trajetória no hospital, ela nunca seria a mesma se a gente não tivesse vocês da anestesia, o pessoal da ginecologia, o pessoal da cirurgia. Eu acho que é o mesmo time, com vários braços, né? E é uma honra trabalhar com todos vocês, tá bom? Eu vou dar fim à aula e deixar um abraço para todo mundo. Mês que vem tem mais, tá bom, gente? Eu vou abrir um canal no YouTube, essas aulas elas vão estar dispostas no YouTube, tá certo? Um abraço para vocês. Até mais.